Na Coreia, existe uma das unidades de forças especiais mais fortes, sob o número 709. Há pouco tempo, foi realizada uma tradicional cerimônia de promoção, durante a qual todos devem lutar entre si até restar apenas um participante. Porém, desta vez apenas uma pessoa conseguiu cancelar esta tradição. Como resultado da cerimônia, todos os membros da unidade não puderam continuar a servir e o tempo acumulado necessário para restaurar totalmente a unidade foi de 448 semanas. Após o incidente, todos os membros das forças especiais apresentaram um relatório ao seu comandante com um pedido de demissão do serviço. Para evitar a perda de tantos funcionários valiosos, o comando teve que demitir à força esse lutador chamado John Kim, que já havia se tornado uma lenda. 3 anos depois, John Kim foi trabalhar como civil, sentado em seu escritório tentando trabalhar quando de repente um guardanapo amassado voa em seu rosto. Um chefe de departamento chamado Jeff pergunta a John por que ele considera esta empresa uma pousada e ousa adormecer no trabalho. John Kim pede perdão e examina o guardanapo, tentando entender o que seu chefe jogou nele. Jeff diz a John que estes são lenços de papel nos quais ele assou o nariz e ordena que ele os jogue fora, já que não há lata de lixo por perto. John mal consegue se conter e não responde ao chefe, mas decide jogar fora suas emoções e pega seu smartphone. Entrando em uma rede social, John digita um grande teste sobre seu chefe jogando guardanapos nele e expressando ideias sobre como é necessário criar uma estrutura que demita ou transfira funcionários cujas atividades prejudicam a empresa. Depois de falar corretamente e desabafar, John exala, desejando poder matar seu chefe, já que ele era apenas um civil. De repente, John recebe uma mensagem em seu telefone dizendo que ele, como escravo de uma sociedade capitalista, tem uma chance. De repente, uma luz vermelha acende na têmpora esquerda dos óculos de John e um arrepio percorre sua cabeça. Uma interface de realidade aumentada aparece nas lentes dos óculos de John, indicando que seu cadastro foi concluído. Uma voz misteriosa começa a soar na cabeça de John, informando que seu nome no sistema é P099 e que o primeiro teste para ele está começando. John tenta tirar os óculos estranhos, mas os óculos disparam um pequeno cabo na têmpora de John, avisando de que se ele não usar os óculos por mais de 60 segundos, ele será eletrocutado. John fica perplexo com os motivos do que está acontecendo, lembrando que a empresa lhe deu esses óculos há muito tempo, e nunca houve nada de estranho neles, quando de repente uma voz de mulher interrompe seus pensamentos. Uma colega chamada Arabella se aproxima de John, olhando com interesse e dizendo que ele não parece bem. John tenta contar ao colega o que está acontecendo, mas uma voz em sua cabeça o avisa que se ele disser uma palavra também será eletrocutado. John decide que não vale a pena correr o risco, então diz que nada de ruim aconteceu com ele, ao que Arabella responde sinceramente que está feliz em saber disso, tentando propor um encontro hoje depois do trabalho. De repente, Jeff entra na conversa, perguntando o que está acontecendo aqui e que ele conhece um bar adequado para reuniões privadas. Ele acrescenta que hoje John voltará a trabalhar até tarde, para que Arabella possa ter uma boa noite só com ele. Segundo Jeff, Arabella não deveria dar atenção a pessoas que fazem horas extras por incompetência. Arabella não se impressiona com a oferta do chefe e vai embora, dizendo que provavelmente voltará ao trabalho, deixando John e Jeff sozinhos. John tenta com todas as suas forças se conter, perguntando-se os motivos do comportamento de seu chefe. De repente, uma voz na cabeça de John lhe diz que o algoritmo de criação da missão foi concluído com sucesso e pede que ele analise as pessoas ao seu redor. John volta seu olhar para seu chefe e os óculos começam a escanear, mostrando todos os seus dados pessoais, enquanto ele faz perguntas a John, e fica com raiva porque elas não estão sendo respondidas. Jeff continua irritado, mas a atenção de John está ocupada pelos óculos, que o informam que o chefe do departamento de Jeff foi escolhido como alvo da missão. Os óculos informam a John que sua missão é ordenar ao patrão que pare de xingar, acrescentando que ele receberá uma punição caso não cumpra. Jeff sai, dizendo a John para segui-lo enquanto o personagem principal tenta descobrir o que diabos está acontecendo aqui. Os pontos iniciam a contagem regressiva para a punição enquanto John repassa ideias sobre de onde os pontos poderiam ter vindo. O tempo da missão acaba e John é informado de que sua taxa de perdas é de 50%. John tenta entender o que essa mensagem significa e decide verificar sua conta bancária pessoal. Fazendo login em sua conta pessoal, John descobre que o saldo de sua conta foi reduzido pela metade em questão de segundos. John perde a paciência, batendo as mãos na mesa e gritando que tudo o que está acontecendo é um circo, mas resolve se acalmar e vai para o telhado por ordem do chefe. Saindo para o telhado com John,
Jeff começa a cutucar John com os dedos e pergunta se ele enlouqueceu. Jeff diz a John que odeia pessoas como ele, acreditando que o personagem principal o evita não porque tenha medo, mas porque o considera vil. John não diz nada, admitindo para si mesmo que deve permanecer calado nesta situação, pois precisa deste trabalho. De repente, a intimidação do chefe é interrompida por Arabella, que docemente pergunta a John se ele é estúpido. Arabella diz que John deve estar muito cansado de trabalhar o dia todo, acrescentando que hoje em dia é difícil comprar uma casa, mesmo que você esteja trabalhando até o fim. Arabella diz que John precisa saber quando ir para o inferno com tudo neste mundo, e mostra ao patrão o gravador no qual ela gravou todas as suas intimidações. Jeff perde a paciência e com raiva pergunta a Arabella o que ela está fazendo, tentando agarrá-la com a mão. Porém, desta vez John decide não ficar parado e intercepta a mão do chefe, impedindo de agarrar o colega. Jeff fica ainda mais irritado, exigindo que John o solte imediatamente, amaldiçoando-o ainda mais. Os óculos registram o comportamento agressivo de Jeff e dão a John uma nova tarefa, que exige que ele acerte seu chefe no pomo de Adão. Jeff se liberta e dá um soco no rosto de John com toda a força, dizendo que agora vai colocá-lo em seu lugar. John decide que já está farto e se esquiva facilmente, desferindo um contra-ataque no pomo de Adão do chefe. Chefe Jeff cai no chão e John pede a Arabella que haja como se nada tivesse acontecido. Os pontos dizem a John que a missão está concluída, devolvendo-lhe todos os fundos que perdeu no fracasso anterior. Jeff se levanta com dificuldade, xingando John novamente e perguntando como ele ousou bater em seu chefe. Os óculos registram novamente o comportamento de Jeff, dando-lhe uma nova tarefa que exige que ele bata em seu chefe por uma recompensa de 5 vezes. Jeff perde a paciência novamente e pula em John, prestes a desferir um soco poderoso. No entanto, John se esquiva facilmente desse ataque amador e, indo rapidamente pelas costas de Jeff, começa a sufocá-lo. Depois de um tempo, Jeff desmaia por falta de oxigênio e John o solta, deixando-o cair de cara no chão. Os óculos informam a John que a tarefa foi concluída com sucesso e ele fica encantado ao ver que sua conta agora contém 170 milhões de won. John se lembra de ter sido recentemente entrevistado para o emprego enquanto tentava levar uma vida normal. Porém, depois que as missões começaram a lhe dar pontos, sua vida mudou drasticamente. Tendo completado todas as missões que lhe foram atribuídas inicialmente, John aumentou sua fortuna para 580 milhões de won. John sai para o telhado para se alegrar com o quão rico está se tornando. Porém, sua alegria é interrompida por um helicóptero que surge do nada, carregando consigo uma pequena maleta. O drone voa até John e deixa cair uma caixa preta sobre ele, pairando no ar. John abre a maleta, que contém o bilhete dourado, enquanto o drone informa que seu teste foi aprovado. Ele acrescenta que graças ao ingresso, John agora está liberado para a missão principal e agora precisa coletar 1 bilhão de won em uma semana ou todos os seus fundos serão zerados. John retorna ao seu escritório pensando que ainda precisa de 420 milhões para completar a missão. John examina o bilhete dourado que recebeu e nota nele uma inscrição que este bilhete permite emprestar até 100 milhões por uso. John pensa que, entre outras coisas, lhe faltam informações sobre esses óculos. Depois disso ele percebe Jeff e decide chamá-lo. Jeff congela de horror ao som da voz de John e não reage a ela, continuando em estado de estupor. John chega perto de Jeff, dizendo que tem uma pergunta, fazendo Jeff gritar de medo de repente. John cobre a boca de Jeff para impedi-lo de gritar e pede que ele responda a pergunta com calma, após o que pergunta se sabe da origem desses óculos. Jeff responde que não sabe nada sobre esses óculos, acrescentando que nunca viu outro par como esse em nenhum outro funcionário. John tenta descobrir se seu chefe está mentindo, mas seus pensamentos são interrompidos por uma mensagem sobre uma nova missão. Encantado, João se veste rapidamente, dizendo que hoje sairá mais cedo do trabalho e sai alegremente. John chega ao local designado, que é o telhado de um prédio em construção, e olha em volta. Os óculos informam a John que a recompensa pela conclusão da tarefa é de 300 milhões de won, acrescentando que começa a competição entre os participantes. De repente, as luzes da construção se acendem, iluminando uma caixa sobre uma enorme bobina. John vai até a maleta e a examina, perguntando-se como ela foi parar ali. Ao abrir a mala, o personagem principal descobre que ela está cheia de dinheiro até o limite. Os pontos anunciam as regras, o que significa que o vencedor é aquele que segura a sacola ao final do cronômetro, que é de 10 minutos. De repente, vários bandidos armados com armas brancas saem da esquina e dizem a John que ele não deveria ter pegado a sacola tão rapidamente. John examina os oponentes,
perguntando se são participantes como ele. Os bandidos riem de John, perguntando se ele entende a situação em que se encontra. Porém, o personagem principal apenas sorri loucamente, pedindo que para vencer ele só precisa derrotar todos eles. O bandido principal grita com John que ele está sendo muito arrogante e corre para atacá-lo. Porém, John, usando a mala com dinheiro, bloqueia facilmente seu ataque. Rindo da ostentação do bandido, John o atinge com um forte golpe de palma. A força do golpe faz o bandido voar, destruindo todos os objetos frágeis com seu corpo. John ri, olhando para os rostos surpresos dos outros bandidos, dizendo que tudo parece ainda mais simples do que ele pensava. Os bandidos reúnem seus pensamentos e atacam John de diferentes lados simultaneamente, demonstrando trabalho em equipe. John evita ataques com uma faca, colocando facilmente uma caixa forte e impenetrável sob os golpes. Tendo perdido a paciência com golpes mal-sucedidos, o bandido dá um salto brusco para frente, tentando perfurar John. No entanto, John bloqueia o ataque segurando a lâmina com precisão cirúrgica usando a alça de uma mala. Tendo quebrado a lâmina da faca, John com todas as suas forças abaixa a pesada mala sobre a cabeça do criminoso, incapacitando-o. John olha para o bandido inconsciente, dizendo que eles avaliaram mal suas chances. O personagem principal volta-se para o outro bandido, dizendo-lhe que tem algumas perguntas. John pergunta quem dirige o jogo, ao que ele responde que não sabe de nada, acrescentando que simplesmente recebeu uma pulseira e se tornou participante. John pondera os motivos pelos quais apenas seu dispositivo emissor de missão tem formato de óculos, enquanto o bandido decide atacá-lo, aproveitando a oportunidade. Porém, o bandido não tem tempo de fazer nada, pois John rapidamente se aproxima dele e pergunta se ele quer esfaqueá-lo com essa patética faca. Não tendo recebido uma resposta clara, João também bate no bandido com uma mala, nocauteando. De repente, John ouve os gritos de um dos bandidos, cuja pulseira lhe informa que 300 milhões foram debitados dele, concluindo que o membro já está falido. O aparelho informa que a dívida do bandido atingiu o máximo de 1 bilhão, acrescentando que o procedimento de cobrança de dívidas começa agora. O dispositivo na mão do bandido é acionado, injetando alguma substância na mão do usuário, indicando que a investigação do caso do integrante da P-16 foi iniciada. As veias do bandido aparecem em sua pele, ficando roxas, e com a voz trêmula ele implora a John que o ajude. John fica chocado com o que vê, lembrando que seus óculos, aparentemente, também possuem um injetor que pode matá-lo a qualquer momento. De repente, duas pessoas de pele azul e máscaras estranhas aparecem atrás dele, uma das quais diz que os participantes não são diferentes. Dois valentões amarram o bandido com correntes e o colocam em um saco, dizendo que os participantes do jogo ou ficam fabulosamente ricos ou perdem tudo. Deixado sozinho, John reflete que todos os participantes, inclusive ele próprio, foram vítimas da sede de lucro, e todas as missões anteriores foram apenas iscas. De repente, uma multidão de 48 pessoas chega ao canteiro de obras e também decide tirar a sacola de João. A multidão cerca John por todos os lados, preparando-se para atacar, e ele percebe que de alguma forma ficou muito lotado. John se posiciona, preparando-se para atacar, e diz a seus competidores para atacarem todos de uma vez. Feliz por finalmente poder se aquecer, John distribui socos facilmente para todos os participantes usando uma mala. Quando atingido, 300 milhões de won são deduzidos de cada membro, deixando-os desesperados. O risco de perder tanto dinheiro com um golpe impede todos os participantes, ao que John apenas pergunta zombeteiramente por que não querem atacá-lo. Os participantes decidem atacar à distância, atirando pedras e outros materiais disponíveis em John. No entanto, John luta facilmente contra todos os objetos que voam em sua direção como uma mala, apenas rindo das tentativas lamentáveis de seus oponentes. Assim que os participantes ficam sem munição, John salta sobre um dos líderes, balançando sua mala. Após realizar um ataque esmagador, o personagem principal incapacita o líder, levando-o à falência. Alguns participantes imaginam que mesmo a multa por falhar em uma missão não será tão grande e fogem do local da competição em uníssono. No entanto, os participantes restantes não têm absolutamente nada a perder, então pegam em armas afiadas e decidem atacar John no meio da multidão. As criaturas mascaradas observam John bater nos participantes um a um com uma mala, multiplicando o número de falidos. Após um curto período de tempo, John já está finalizando o último participante, percebendo que seu traje está rasgado. Tendo vencido o concurso e recebido um prêmio de 300 milhões, John conclui que pode simplesmente comprar um novo e vai embora.
Uma mulher observa de longe, dizendo que esse membro não durará muito, voltando-se para seu misterioso colega. O colega diz que concorda com ela, acrescentando que John está chamando muita atenção sem perceber o perigo que corre. Enquanto isso, John decide passar a noite no Caro Sigrel Hotel em vez de em sua casa, onde uma noite em um quarto luxuoso custa 20 milhões. O personagem principal está feliz por finalmente poder ter uma vida rica e ter uma quantia que antes não teria ganhado em 10 anos. A equipe de garçons entra na sala, dizendo que trouxe o prato que ele pediu. John decide experimentar um bife especial de primeira qualidade preparado por um chefe 3 estrelas Michelin. O rosto da garota muda, perguntando a John se ele gostou do prato preparado. John abre um sorriso satisfeito, relatando que o prato é incrivelmente saboroso. A menina tira o disfarce, revelando ser quem o seguia na obra, e diz que ele é uma pessoa totalmente imprudente. John olha para a garota sem expressão e depois de uma pausa estranha a cumprimenta. A garota pergunta por que ele é tão descuidado em ser participante, perguntando-se por que John não está nem um pouco surpreso com o que aconteceu. John responde que os notou desde o início, então esperava que eles viessem, apontando para o segundo hóspede em seu quarto. O homem misterioso é um homem adulto de cabelos brancos, que fica um pouco surpreso com o fato de John simplesmente deixá-los se aproximar, apesar de saber sobre eles. John responde que percebeu que eles o seguiam, mas percebeu que não tinham a intenção de machucá-lo, acrescentando que ele mesmo queria algumas respostas. O homem diz que entende o desejo de John de extrair informações deles, acrescentando que ele mesmo lhe perguntará algo. O trio se senta à mesa e o homem pergunta a John como ele se tornou um membro. John responde que se tornou um depois de receber o dispositivo e completar missões de teste, as quais o homem pergunta onde está sua pulseira. John responde que não existem regras determinando que a pulseira deva ficar no pulso, decidindo omitir informações sobre seus óculos, fazendo com que a garota simpatize com ele, presumindo que ele a use no tornozelo. John diz que é a vez dele fazer perguntas e pergunta ao homem se ele sabe como retirar o aparelho. O homem responde que o preço pelo qual a organização estabeleceu a liberdade é de 2 bilhões de won, até que esse valor seja pago, é impossível retirá-lo. John pergunta se o homem entende por organização os operadores desses dispositivos, ao que recebe uma resposta afirmativa. O homem explica a John que esta organização é a criadora do inferno e dona da Darkne, que usa dezenas de bilhões de fundos ilegais para organizar jogos terríveis. Segundo ele, nenhum participante ainda conseguiu recuperar a liberdade. John pergunta ao homem por que ele está lhe contando tudo isso, ao que ele responde que quer ver que tipo de pessoa John é e o que é mais importante para ele nesta vida. John responde que ele pode simplesmente comprar sua liberdade ganhando 10 bilhões de won e manter o suficiente para viver até se aposentar. O homem conclui pelas palavras de John que o dinheiro é a coisa mais importante para ele e então pergunta por que John está confiante de que sempre poderá vencer. Enquanto espera por uma resposta, o homem convida John para jogar um joguinho com ele, enviando-lhe um convite através de seu aparelho. John diz que não é uma pessoa que tem medo de tais desafios e aceita propostas, mas a análise do oponente o faz congelar. Com base nos dados transmitidos por suas pontuações, sentado à sua frente está um competidor de nível 3 chamado Walter Mon, que tem 14 vitórias e apenas uma derrota com um patrimônio líquido de 4 bilhões de won. Os óculos avisam John que o jogo está começando e ele não tem mais oportunidade de desistir, o que só fica sarcasticamente surpreso. Com um leve sorriso, Waltermo pergunta ao aparelho que tipo de jogo ele e John têm pela frente. John percebe que errou muito e tenta pedir a Walter que espere e cancele a oferta. Porém, Walter diz que já é tarde e a roleta começou a girar, o que determinará o jogo aleatório. Na roleta existe um jogo de dados, cujas regras estabelecem que cada participante tem 2 dados pretos e brancos, e ganha o jogador com a maior pontuação, que é o produto dos valores lançados se forem iguais, ou mais alto se forem diferentes. A menina abre a caixa, dizendo que cada ficha vale 10 milhões de won, acrescentando que cada jogador receberá 88 fichas. Walter acrescenta que os dados brancos são lançados imediatamente, após o que os jogadores fazem as apostas, e a seguir o copo é levantado, onde os dados pretos ficam visíveis. John fica surpreso que se trate apenas de um jogo de sorte, ao qual Walter Moe observa que o personagem principal está calmo, o que significa que está confiante. John concorda calmamente, mas em seu coração grita de indignação, lembrando que toda a sua vida é a personificação do azar. De repente, John percebe que, apesar de tudo, ganhou 880 milhões em 3 dias, o que significa que, afinal, ele não é tão azarado.
Depois que todas as fichas foram distribuídas e os preparativos concluídos, Walter Moy pergunta a John se ele está pronto para começar a jogar. John decide que transformará seu fracasso em uma nova oportunidade e lança o dado branco com confiança. No entanto, apesar da incrível autoimportância e confiança de John, ele recebe uma unidade traiçoeira. Walter também acertou apenas 2 no primeiro lançamento, então ele olha para ela pensativo, revirando as opções em sua cabeça. Depois de pesar tudo com cuidado, Walter aposta 100 milhões, surpreendendo John. Depois de avaliar suas chances e perceber que não tem para onde recuar, John aceita a aposta de Walter. A menina conta que desde que as apostas foram aceitas, ela revela o segundo dado para os participantes. Walter tira um 3, então sua pontuação mais alta é 3. Porém, John lança outro, tornando-o o perdedor desta rodada. John não consegue acreditar no que vê, enquanto Walter diz que não esperava que John fizesse par no primeiro round. Porém, John não desiste e diz que agora que superou o azar do primeiro turno, continuará jogando, expressando confiança de que agora tudo vai mudar. Infelizmente, a confiança não ajuda John, e ele perde continuamente, sem obter uma única vitória. Após 500 milhões perdidos, a garota anuncia que vão para a rodada final. Depois de lançar os dados, Walter Moy tira 1 e John tira um 6. John se alegra com o sucesso do negócio, mas Walter aposta tudo, dizendo que dará a John a chance de reconquistar e ganhar tudo. O personagem principal fica chocado com o comportamento de Walter, raciocinando mentalmente sobre por que Walter está tão esperançoso de conseguir um 6, o que neste jogo significa uma vitória automática. Mas percebendo que durante todo esse tempo não houve manipulações com os dados, ele aceita a aposta. John observa que se soubesse que tipo de pessoa Walter era, nunca teria se sentado para jogar com ele à mesa, já que Walter tem talento para absorver sorte. Walter tira um 6, tornando-o vencedor automático desta rodada e mantendo toda a fortuna de John para si. Walter sai, dizendo que foi uma competição divertida, dizendo que eles deveriam se encontrar novamente. Ele joga um cartão de visita para John, dizendo-lhe para encontrá-lo se algo mais importante do que dinheiro aparecer em sua vida. Na noite seguinte, uma festa corporativa acontece no café, com a presença dos colegas de John. O próprio John bebe sombriamente uma bebida de uma garrafa, imerso em pensamentos sobre dinheiro perdido. Um homem se aproxima de John, perguntando por que ele parece tão mal durante a festa do escritório. O homem é o presidente da empresa onde John trabalha, chamado Matt Doc. No entanto, John não presta atenção em Matt e continua a beber mal-humorado. Jeff dá um pulo, tentando se explicar de maneira insinuante ao presidente. Porém, o presidente, sorrindo docemente, diz a Jeff que não vê nada de errado e pede a John que o siga. Assim que os dois vão embora, os funcionários começam a conversar sobre John, dizendo que ele é um pouco estranho e contando como ouviram que John faliu com algum investimento. Arabella ouve essas conversas e expressa a esperança de que tudo fique bem com John, ao que lhe é dito que o presidente da empresa foi apelidado de Buda Sorridente por sua benevolência. Enquanto isso, Matt está na rua repreendendo obscenamente John, segurando-o pela gravata e dizendo que o personagem principal deveria saber o seu lugar e não estragar o evento corporativo com uma cara azeda. Ele acrescenta que uma nulidade como John pode ser substituída a qualquer momento, apesar de trabalhar muito. John reflete sobre o fato de que ele realmente tem que trabalhar para malucos como Matt para ganhar alguns centavos, mas é interrompido por um tapa na cara. Matt diz que lhe dará 100 mil won por cada tapa, então John deveria ser grato a ele por criá-lo, ao que o personagem principal se impede de quebrar o braço, quando de repente uma nova tarefa surge para ele. De repente, John, abrindo um sorriso brilhante, agradece cordialmente a Matt pelas bofetadas, chamando isso de uma lição de vida real. John pega a mão do presidente e pede que ele o honre estando com ele e recebendo mais de sua sabedoria. O presidente imediatamente fica mais gentil e diz a John que concorda, exigindo voltar ao café, onde John lhe servirá uma bebida, e eles irão até o fim. John sorri e concorda com o presidente, relendo os termos de sua missão, na qual recebe a ordem de sequestrar Matt em troca de uma grande recompensa. Depois de algum tempo, Matt Doc recupera o juízo, sendo amarrado em alguma garagem. John conta a Matt que o sequestrou, verificando sob seu comando as novas condições da missão, de onde se conclui que o presidente precisa ser trancado em determinado local e ali mantido por 24 horas. John diz ao presidente da empresa, Matt, que o estava arrastando e causando todo tipo de cena. Matt exige desamarrá-lo imediatamente e entregar-lhe o telefone, mas John o tira do bolso e esclarece se é desse telefone que ele está falando. John diz que mexeu no telefone e encontrou várias coisas,
o que irrita Matt, que o chama de pirralho e exige desamarrá-lo. Ele continua histérico, gritando que John não ousa sequestrá-lo e espera que nada aconteça com ele por isso. Em resposta, John cutuca Matt com seu telefone, que contém fotos de uma câmera escondida instalada no banheiro feminino da empresa. John chama Matt de um pervertido completo, sugerindo que foi ele quem o instalou, ao que ele apenas pergunta incompreensivelmente como conseguiu obter acesso a ele. John apenas zomba de Matt, sem lhe dizer que a recompensa intermediária pelo sequestro foi aprender a hackear dispositivos. John diz a Matt que se ele entregar isso à polícia, coisas muito interessantes acontecerão. John diz que agora entende por que teve que sequestrar Matt, quando de repente sua atenção é atraída para uma pasta com arquivos em seu telefone. John mergulha no conteúdo da pasta, examinando os nomes dos arquivos, quando para de repente. O rosto de John muda e pergunta a Matt quem ele acha que são os funcionários da empresa. Matt responde que todos os seus funcionários são criaturas que não conhecem o seu lugar, e ele simplesmente lhes dá a chance de alcançar pelo menos algo nesta vida. John diz que apesar de toda pessoa ter esqueletos em seu armário, não haverá salvação para alguém como Matt. Matt sorri arrogantemente, dizendo que o próprio John está cometendo crimes agora, então sua intimidação será inútil. John cala Matt, dizendo-lhe que de agora em diante ele lhe dará 100.000 won por cada tapa, dizendo-lhe para pensar nisso como um treinamento de paciência. Matt perde a paciência, gritando com o personagem principal que se ele se atrever a tocar em seu cabelo, terá problemas. No entanto, ele não tem tempo de terminar quando o tapa de John o alcança, fazendo-o facilmente voar para o chão. John se senta ao lado de Matt e pergunta por que Matt acredita que, se tiver dinheiro, poderá viver assim. John levanta o presidente da empresa, acrescentando que até mesmo viver como todo mundo está se tornando muito difícil, graças a criaturas como Matt, está se tornando quase insuportável. O personagem principal bate novamente no presidente da empresa, dizendo que quer que ele sinta essa injustiça pelo menos uma vez na vida. Queimando de medo e frustração, Matt Doc tenta espremer algo como um pedido de desculpas. No entanto, de repente, um homem rompe na garagem onde John o trancou, regozijando-se por ter encontrado seu alvo. Não há nenhum traço de remorso no rosto do presidente, e ele pede ajuda ao homem, dizendo que John o sequestrou. O homem e seu cúmplice chegam, dizendo a Matt para ficar parado e esperar, enquanto o dispositivo em seu braço anuncia um novo alvo, dizendo que eles precisam resgatar Matt. Dizem a John que não tem nada pessoal contra ele, e que esta é apenas uma missão, para a qual ele acena conscientemente, dizendo que também não tem queixas. Os participantes ficam surpresos com o fato de John estar agindo com muita calma, suspeitando que algo está errado aqui. Porém, em um piscar de olhos, John diminui a distância de um dos participantes e o incapacita com um golpe. Sem pensar duas vezes, John agarra o próximo participante e o nocauteia em poucos segundos. John se exibe bastante, feliz por suas habilidades de luta não terem diminuído durante sua vida civil. Matt observa enquanto John elimina grupos de oponentes que vêm um após o outro e pensa em como ele pode escapar. Porém, de repente John pega uma faca tirada de um dos participantes derrotados e segue em direção a Matt. John corta as cordas, libertando Matt, dizendo que percebeu que estava entediado, então veio animá-lo. Depois disso, ele pega Matt pelas pernas e começa a girá-lo com toda a força, rindo alegremente. Depois de girar Matt com força suficiente, ele o joga em um dos competidores que ainda estão de pé, nocauteando. Matt Doc não suporta o estresse psicológico do medo e da humilhação resultantes e começa a chorar, olhando para John. John diz a Matt para parar de chorar, porque eles ainda têm incríveis 15 horas pela frente, durante as quais ele o ajudará a renascer. Outra dupla de participantes aguarda atrás do hangar, e nota que 5 equipes já entraram lá. Um dos parceiros diz que isso significa apenas que precisam abandonar a missão. Ele motiva sua decisão pelo fato de que muito provavelmente existe dentro de si uma pessoa terrivelmente estranha e forte, com quem é simplesmente impossível chegar a um acordo. Enquanto isso, John acorda Matt, que desmaiou de estresse, e diz que enquanto dormia pensou em algo. Segundo John, por ser ele o responsável pela educação moral de Matt, vale a pena discutir a questão do seu salário. João diz que seu salário deveria ser 5 vezes maior que o atual e exige que ele seja mudado para um cargo que lhe permita ganhar o máximo com um mínimo de trabalho. Ele também acrescenta que de agora em diante Matt Doc será seu cachorro até que ele o transforme novamente em humano. Enquanto isso, o local é transferido temporariamente para uma prisão de segurança especial, que abriga apenas presos perigosos. Um guarda se aproxima da cela do prisioneiro número 3270 e pede que ele aguente mais um dia.
Seu dispositivo mostra sua nova missão, que é libertar um criminoso de primeiro grau em 24 horas. O prisioneiro desta cela, por ociosidade, bate nas paredes com a cabeça mais forte, deixando grandes buracos. O dispositivo do guarda acrescenta que assim que ele completar a missão com sucesso, um novo jogo começará. Na manhã seguinte, Jeff entra no escritório e percebe uma multidão de funcionários. De repente, seu rosto se distorce em uma careta de incrível surpresa e medo. Na frente dos funcionários, em uma nova mesa e cadeira que parece um trono, está John, que cumprimenta a todos educadamente. John diz que um estranho milagre aconteceu e, por ordem do presidente, sua posição mudou repentinamente. Depois que todos vão embora, John pensa que por causa desses pontos o princípio de seus ganhos mudou radicalmente. Graças à missão concluída e ao ingresso, ele devolveu 500 milhões de won à sua conta. No entanto, a sua missão principal, ganhar 1.000 milhões, continua por cumprir e faltam pouco mais de 28 horas. John diz a si mesmo que não importa para ele qual jogo ou missão venha a seguir, desde que aconteça logo. Enquanto isso, na prisão, a operadora pede ao guarda um relatório sobre como vão as coisas. Ele é atendido por um guarda que diz estar em um ônibus com 10 presos especialmente perigosos, mas não há situações de emergência. No entanto, acontece que o guarda primeiro cortou a garganta do seu companheiro para não deixar testemunhas das suas atrocidades. Terminado o relatório, ele se aproxima do compartimento trancado onde estão os presos e o abre com as chaves. Ele joga as chaves das algemas para os prisioneiros, dizendo-lhes que eles podem fazer o que quiserem, mas é improvável que consigam escapar. Ele explica que quando o jogo começar, os hackers provavelmente assumirão o controle das câmeras CCTV da polícia. O guarda conclui que de qualquer forma ninguém conseguirá escapar da prisão. Enquanto isso, todos os proprietários de dispositivos recebem uma tarefa que exige que caçem prisioneiros fugitivos. Os presos são libertados, junto com o líder número 3270, cuja recompensa é de 500 milhões. Os outros prisioneiros o chamam de Gnin e perguntam o que farão. E o Gnin se oferece para encontrar o dinheiro que um de seus amigos enterrou na prisão, após o que todos eles sairão da Coreia. Os participantes recebem a geolocalização dos presos e se perguntam para onde esses presos estão tentando chegar. Um dos caçadores termina os preparativos e ordena aos demais que saiam, caso contrário não terão tempo de capturar vítimas suficientes. 4 horas após o início do jogo de pênaltis, um dos pelotões chegou ao local dos presos e começou a capturar os criminosos. O apanhador ri da vítima, dizendo que para um criminoso sua vítima é bastante fraca e deveria ter vivido uma vida justa. O apanhador sente a mão do amigo em seu ombro e se vira, dizendo que enquanto pegarem todos um por um, os observadores não perceberão nada. No entanto, a mão apoiada no ombro do apanhador é apenas o membro decepado de seu ex-amigo, que foi decepado pelo prisioneiro número 2804. O prisioneiro diz que também pega pessoas, especificando que seus alvos são malucos com relógios vermelhos. O apanhador tenta dizer algo ao prisioneiro, mas ele rapidamente corta sua mão e acaba com ele. O prisioneiro 2804 retorna para Yugnin, dizendo que lidou com as pragas locais e joga as mãos decepadas no chão. 2804 pergunta a Yugnin quantas pessoas estão envolvidas enquanto ele coloca as mãos na cabeça do prisioneiro. Yugnin responde que rapidamente se cansou de matar caçadores, então parou de contar, após o que quebrou o pescoço do prisioneiro. Ele se vira para a montanha de cadáveres e diz que há muito tempo não se diverte tanto. Depois disso, ele se aproxima dos demais presos que estão cavando a terra em busca de dinheiro e diz que deveriam cavar mais rápido, caso contrário abandonará aqueles que não encontrarem nada. O prisioneiro 2804 diz a Yugnin que depois de verificar os membros mortos, ele não conseguiu descobrir a qual gangue eles pertenciam, mas descobriu que havia uma recompensa por suas cabeças e sua localização foi revelada. Yugnin pergunta ao prisioneiro 2804 quanto estão dando por ele, e ao receber a resposta fica feliz, dizendo que é sempre um sonho receber uma recompensa pela sua cabeça. Não entendendo a alegria de Yugnin, 2804 pergunta ao seu cúmplice quanto dinheiro eles já encontraram. O prisioneiro responde que encontraram 3 pacotes de 500 milhões cada e que sobraram mais 3. O prisioneiro 2804 reflete mentalmente que isso é muito mais do que ele imaginava, acreditando que deveria apenas usar Yugnin e fugir. Enquanto isso, outra dupla de participantes os observa, surpresos com seu comportamento. Eles então notam uma pilha de membros mortos desenterrados, percebendo que os prisioneiros são muito mais perigosos do que pensavam inicialmente.
Os participantes decidem não recuar e brincar muito, mas um deles questiona o acerto de sua ação, dizendo que caçar gente como gado é estranho. Porém, seus pensamentos são interrompidos por seu cúmplice, que o agarrou pela jaqueta e disse que não estão nem caçando gente, mas sim monstros. O líder dos participantes sugere apanhá-los à distância, por ser este o método mais seguro, acrescentando que em caso algum devem ser autorizados a escapar. De repente, a voz de John é ouvida atrás dele, dizendo que eles realmente não podem deixar os prisioneiros escaparem. John surge do mato para encontrar os participantes assustados, dizendo que não adianta ficar em guarda o tempo todo. Jonah diz que é apenas um funcionário de escritório, causando confusão aos olhos dos participantes. No entanto, John diz que tem um ótimo plano e irá compartilhá-lo se eles estiverem interessados. Depois que John fala sobre seu plano, a perplexidade e a incompreensão congelam nos rostos dos participantes. O líder dos caçadores aponta uma besta para John e pergunta por que ele achava que eles deveriam ser uma isca, acrescentando que não são algum tipo de fraco. Ele avisa que se John não fugir quando contar até 3, ele atirará nele, ao que John responde calmamente que sugeriu o melhor caminho para todos. O líder atira em John, mas ele desvia facilmente a flecha com um golpe preciso de seu facão. Tendo pegado um pedaço da flecha com a mão, João diz que o líder não deveria tê-lo avisado exatamente quando ele atiraria. John convida os participantes a ouvi-lo enquanto ele ainda é gentil e eles concordam sem questionar. Depois de algum tempo, os participantes se aproximam dos presos, que procuram os últimos maços de dinheiro restantes. Os presos riem porque os participantes vieram até eles com as próprias mãos e expressaram o desejo de enterrá-los aqui mesmo. Depois de esperar até que todos os prisioneiros os vejam, os participantes seguem em frente. O prisioneiro 2804 ordena que todos peguem o fugitivo e eles o perseguem. Os participantes fogem dos prisioneiros e repassam em suas cabeças o plano de John, segundo o qual precisam atraí-los para o local indicado. Um esquadrão de caçadores chega ao local indicado, mas os prisioneiros imediatamente correm atrás deles. Os presos cercam os caçadores, reclamando que não há buracos para enterrá-los. Um dos prisioneiros corre em direção ao líder dos caçadores, balançando uma pá para acabar com ele com um golpe. Porém, no último momento, um arremesso certeiro de machado interrompe o golpe, arrancando a pá das mãos do prisioneiro. John acende os galhos e os joga na grama ao redor da casa, criando um anel de chamas. Quando questionado pelos prisioneiros sobre quem ele é, ele responde que tudo o que eles precisam saber é que nenhum deles escapará daqui. John acrescenta que será mais fácil para eles se ficarem parados e simplesmente deixá-los apanhar, acrescentando que todos deveriam desembolsar o dinheiro. Os presos começam a entrar em pânico, mas o líder deles pega uma pá, dizendo-lhes para não terem medo, pois só existe um João. Porém, assim que termina, John o nocauteia com um chute poderoso, obrigando-o a rolar para longe no chão. John cai de pé, dizendo aos prisioneiros que agora eles podem entrar em pânico, após o que eles atacam de raiva. Mesmo assim, John nocauteia e desarma facilmente os atacantes. John arranca a faca da mão de um dos agressores com um golpe forte, após o qual ele a pega e inflige vários golpes certeiros nele. O prisioneiro sangra e desmaia, deixando o último sobrevivente sozinho com John. Sem perder um segundo para pensar, John ataca o último prisioneiro e rapidamente o nocauteia, jogando-o no chão. Os caçadores assistem com surpresa indisfarçável enquanto John derrota sozinho um esquadrão inteiro de inimigos. Segundo o líder num jogo em que está em jogo a sua própria vida, este homem é um verdadeiro caçador. John se alegra com a recompensa de 400 milhões de won que recebeu, enquanto o prisioneiro 2804 chega ao local da batalha perguntando quem está brincando com fogo aqui. O prisioneiro aponta uma faca para John, que fica sabendo que a conta 2804 tem 18 acusações, incluindo homicídio, incêndio criminoso e sequestro, acrescentando que a recompensa por isso é de 300 milhões. John pergunta a 2804 se ele vai vingar seus camaradas. O prisioneiro 2804 diz que veio dizer a John que terminaria o trabalho se o começasse, após o que mata seu cúmplice com uma faca. O prisioneiro chama John de amador e pergunta se ele está pronto para fazer novos buracos no corpo, com o que ele concorda. O prisioneiro ataca John, tentando esfaqueá-lo, mas John se esquiva facilmente. No entanto, a pressão de 2804 não diminui e ele continua a desferir golpe após golpe com as duas mãos, mas nunca acerta John. Percebendo que à sua frente está um adversário formidável, que, além de tudo, também é ambidestro, John para abruptamente pede que espere um segundo. John rapidamente reca um pouco, começando a vasculhar vários materiais de jardinagem.
John pega suas enxadas gêmeas e assume uma postura de louva a Deus, dizendo que já faz um tempo que não pratica com elas. O preso lembra como todos zombaram dele antes, mas tudo mudou assim que ele sacou uma faca. Segundo ele, mesmo aqueles que ameaçaram espancá-lo imploraram por perdão, bastando apenas cortá-los algumas vezes. Ele observa que se divertiu muito vendo as pessoas temê-lo e rastejar diante dele. Porém, agora, sob a pressão de João, o prisioneiro pela primeira vez não conseguia entender o que fazer. O prisioneiro 2804 se pergunta ansiosamente se John o está encurralando. Ele perde a paciência, balançando para longe, tentando acertar John, mas ele se esquiva facilmente. John continua rindo dele, desequilibrando, fazendo-o cometer cada vez mais erros. O prisioneiro baixa completamente a guarda e parte para o ataque, dizendo a John que não tem o direito de humilhá-lo. No entanto, John faz uma corrida relâmpago, desferindo várias dezenas de golpes por segundo no prisioneiro, incapacitando-o. João volta-se para o prisioneiro, dizendo-lhe que quem não conhece o seu lugar não pode ser forte. Depois de algum tempo, John caminha alegremente com seus parceiros, cantando uma música sobre como eles ficarão felizes na busca por 500 milhões. Confuso com as músicas estranhas, o líder dos caçadores pergunta constrangido a John se eles já podem ir embora. John pergunta incompreensivelmente aos outros por que eles vão embora se ainda resta um, ao que eles respondem que o último criminoso é uma pessoa muito perigosa que matou 13 pessoas com as próprias mãos. De repente, Yungnin aparece como uma pedra enorme atrás deles, deixando todos, exceto John, em estado de choque e admiração. Yungnin sugere pular as apresentações e desferir um golpe poderoso em John. Porém, John bloqueia o golpe e contra-ataca com um soco direto no queixo de Yungnin. Yungnin e John param brevemente e ficam surpresos por terem recebido golpes um do outro. O personagem principal e Yungnin suspeitam que a próxima batalha será muito interessante. John tenta dominar Yungnin com sua velocidade enquanto evita seus ataques. Yungnin, por sua vez, não sofre muitos danos com os ataques de John graças à força de sua cabeça. O prisioneiro decide que a melhor opção seria tentar capturar John, e tenta pegar o ágil lutador em seu erro. Depois de alguns segundos, ele percebe o momento e corre em direção a John, agarrando-o. Após Yungnin agarrar John, ele o aperta com força, tentando quebrar seus ossos. Yungnin pergunta a John se ele entende que o boné logo chegará até ele e o apertará ainda mais. No entanto, em uma situação estressante, John recupera o fôlego, bombeando seu corpo com endorfinas e adrenalina. Reunindo toda a sua vontade e novas forças, John agarra o rosto de Yungnin e o força a se soltar. John diz a ele que ele está retendo seus poderes há muito tempo, mas como está enfrentando um oponente forte, ele não consegue mais se conter. Ele então bate com força a cabeça de Yungnin no chão, causando um golpe esmagador. Após nocautear Yungnin, John recebe a recompensa final de 500 milhões de won, e a caça aos criminosos é declarada encerrada. Os caçadores assistem horrorizados enquanto John derrota uma categoria tão poderosa e não conseguem acreditar no que veem. Um deles, sussurrando, se oferece para levar secretamente o dinheiro enterrado pelos prisioneiros, do qual John ainda não tem conhecimento. Os caçadores abordam John e dizem que irão limpar o local de caça. John não é contra esta situação, quando de repente um dardo atinge seu pescoço. Uma fração de segundo depois, os dardos também atingiram os caçadores, e eles recuaram para os lados. Percebendo que se trata de um veneno paralisante, John tenta examinar os agressores examinando a área com os olhos. Um homem usando uma máscara branca com o símbolo ômega sai da floresta e uma tentativa de escaneá-lo retorna o resultado de que o acesso foi negado. Omega também está cercado por capangas que parecem cobradores de dívidas de um canteiro de obras. John tenta perguntar a Omega quem ele é, mas o veneno começa a fazer efeito e seus olhos se fecham lentamente. Incapaz de resistir ao poder do veneno, John cai inconsciente no chão. John se encontra em um prédio em chamas que parece uma instituição correcional. John tenta sair do prédio em chamas, mas de repente ouve vozes estranhas fazendo perguntas. John se vira e vê crianças mortas olhando para ele através das grades e perguntando por que ele fugiu sozinho. John de repente dá um pulo e se vê deitado na cama de seu apartamento. O personagem principal se lembra de tudo o que aconteceu, e o rosto do derrotado Yungnin e aquela máscara de ômega surgem em sua cabeça. John ouve a TV, que transmite a notícia de que ocorreu um incêndio em um comboio de ônibus para prisioneiros condenados à morte. John verifica seu saldo e status da missão e confirma que seu saldo é de 1,7 bilhão de dólares. John exala, colocando a mão em seu pescoço, acreditando que tudo terminou sem problemas.
De repente ele sente um estranho dispositivo em seu pescoço que parece uma pequena bomba. John recebe uma nova missão, segundo a qual ele precisa cumprir 5 tarefas consecutivas, sendo a primeira delas estabelecer contato com o funcionário A. Em uma manhã ensolarada, Jeff fica perto de seu local de trabalho e toma café, reclamando que está cansado de comprá-lo todos os dias. De repente ele percebe John correndo em alta velocidade, que só consegue gritar para Jeff sair do caminho. John passa correndo por Jeff, arrancando a xícara de café de sua mão e correndo para os andares superiores do prédio. Arabella está sentada em seu local de trabalho e realiza suas tarefas lendo relatórios. De repente, o rosto de John, sem fôlego e distorcido por um leve toque de loucura, aparece diante de seu rosto e a cumprimenta. Arabella salta surpresa de seu local de trabalho, examinando John cuidadosamente. Depois de se acalmar um pouco, ela pergunta a John o que aconteceu e por que ele estava tão sem fôlego, ao que John responde que tem uma tarefa muito importante. Arabella pergunta a John se esta tarefa tem a ver com ela, enquanto ele recebe uma missão segundo a qual precisa passar 6 horas ao lado de Arabella. John diz que mudou recentemente de cargo e emprego, acrescentando que ela provavelmente precisa de uma pausa no trabalho excessivo. O personagem principal conclui que hoje Arabella pode descansar e conversar com ele, e o assistente Jeff fará de tudo por ela. John percebe Jeff e olha para ele loucamente, perguntando se ele vai ajudar Arabella. Jeff, morrendo de medo, saúda, dizendo que fará tudo sem problemas. John acrescenta que pagará as despesas das férias com o cartão que recebeu do chefe, mantendo silêncio sobre o fato de que realmente o roubou. Arabella fica feliz com a situação, perguntando se pode tirar férias a qualquer momento, ao que John responde que para isso ela precisa estar perto dele. Arabella e John estão tendo um ótimo dia realizando diversas atividades, como ir ao cinema, fazer um piquenique ou jogar boliche, e John acha que isso é muito parecido com um encontro. John e Arabella terminam o dia no restaurante e ela conta que hoje se divertiu muito. Arabella pede desculpas por ser barulhenta, admitindo que está cada vez mais cansada de tanto trabalhar. Ela diz que ainda é muito grata a John por tudo e diz que quer confessar algo para ele. Olhando para John, ela vê que ele inseriu 2 garfos na boca, dizendo que é uma morsa bigoduda. Arabella ri muito, perguntando a John se ele estava tão bêbado quanto ela. John tem a missão de fazer Arabella rir e fica feliz por ela estar um pouco embriagada, caso contrário teria sido muito mais difícil. O garçom se aproxima deles e traz um prato coberto com tampa, avisando que o último prato está pronto. Ele agradece a John e Arabella pela visita ao restaurante, dizendo que preparou um pequeno presente para eles, retirando a tampa e mostrando a John que dentro estão os mesmos relógios dos integrantes. Arabella olha para o aparelho, confundindo-o com um relógio inteligente, e John recebe a tarefa de fazer Arabella entrar no jogo e colocar o aparelho nela. Arabella pergunta alegremente se eles vão ganhar relógio, enquanto John se aproxima do garçom e pergunta quem ele é. O mordomo olha sem vida para John e percebe que alguém o está claramente controlando. Arabella olha para John um pouco confusa, perguntando se está tudo bem. João fica perdido em pensamentos, percebendo que se enganou ao pensar que sempre poderia vencer, pois não imaginava que tais dilemas seriam colocados diante dele. John decide não contar a Arabella e avisa que nada de grave aconteceu, acrescentando que a acompanhará até sua casa. Chegando em sua casa, Arabella adormece tranquilamente e John olha para ela, percebendo que ela está indefesa e que não lhe custa nada colocar o aparelho nela. John diz a si mesmo que tudo em que acredita neste mundo é no dinheiro, acrescentando que a vida dela é muito menos importante que a dele, mas ele ainda não consegue decidir sobre tal maldade. De repente, Omega contata John através dos óculos, dizendo-lhe que ninguém saberá de sua ação. Ele acrescenta que uma pessoa faz de tudo para sobreviver, então John não deve se preocupar. Segundo Omega, John é especial, mas no final das contas é apenas um dos membros, e os membros são muito fáceis de controlar, já que o homem é o animal mais egoísta. John zombeteiramente pergunta a Omega se ele realmente acha que sabe tudo sobre ele, acrescentando que acha que não tem ideia de quem é John. John diz a Omega que ele falhou com ele, explicando que quando ele falha, ele vira tudo de cabeça para baixo. Omega pergunta a John se ele tem certeza de que é capaz disso, ao que o personagem principal pega uma faca e arranca a bomba de seu pescoço. John diz a Omega que eles pensaram que poderiam controlá-lo com dinheiro, mas na realidade era ele quem o usava. Omega se pergunta até onde John pode ir, chamando vários drones para a área onde John está localizado. Os drones incendiaram a vila em frente a John, e Omega informa que há 5 pessoas nela.
Omega diz a John que ele deve salvar as pessoas infelizes deste incêndio, mas há um problema. John recebe uma nova tarefa para matar Arabella com uma recompensa significativa de 300 milhões de won. A mesma tarefa, juntamente com a localização de Arabella, cabe a vários outros participantes. Omega coloca um dilema para John: salvar estranhos de um incêndio, ou salvar seu colega, que se tornou alvo dos participantes. John prudentemente decide ligar para o corpo de bombeiros e pega seu smartphone. Omega, tendo se conectado a ele, relata que isso, claro, é proibido, dizendo que assumiu o controle de todos os sistemas, dizendo a John que ele precisa escolher um dos dois. John avalia rapidamente suas opções e começa a gritar a plenos pulmões que há um incêndio na casa, acordando todos os moradores. Todos os moradores da casa acordam e correm para fora, e com eles Arabella, que dorme pacificamente, recupera o juízo. John rapidamente joga um pano grosso sobre Arabella para evitar que ela se queime. Depois de embrulhar Arabella, John a joga por cima do ombro e a carrega para fora do prédio e para a rua. John a coloca no chão, dizendo que, infelizmente, ele não trouxe seu telefone comercial. John pede a Arabella que se cubra com um cobertor e espere aqui, dizendo que logo estará de volta. Arabella pergunta ansiosamente a John para onde ele está indo, expressando a esperança de que ele não retorne ao local do incêndio. João hesita um pouco e conta que quando ele era criança houve um incêndio no local onde ele morava. Com base nas palavras de John, ele estava fraco e com muito medo na época, então não pôde fazer nada. Depois daquele dia, John decidiu que nunca deixaria uma pessoa inocente em apuros. John entra em um prédio em chamas e Arabella observa com preocupação enquanto os espectadores se perguntam por que ele foi até lá. Depois de alguns segundos, as pessoas pegam seus telefones e começam a filmar o prédio em chamas com todas as suas forças. John emerge da fumaça alguns minutos depois, tirando 4 pessoas do fogo. Arabella estende seu cobertor e John coloca os sobreviventes nele, pedindo ajuda ao retornar ao prédio em chamas. John é informado que o participante está se aproximando de Arabella e estará num raio de 5 metros em 1 minuto. John decide que terá tempo para salvar a todos e acelera para dentro do prédio. Tendo encontrado o último apartamento com um sobrevivente, ele imediatamente voa para dentro dele, aproximando-se do infeliz. No entanto, Omega entra em contato com John novamente, dizendo que se ele salvar esse homem, ele irá amortizar 1 bilhão de sua conta, e se ele o deixar morrer, ele irá adicioná-lo. Pelo contrário, Omega pergunta a John o que ele fará enquanto o personagem principal fica de pé sobre o sobrevivente com um olhar sombrio. Arabella fica ao lado do prédio em chamas e segura as mãos de excitação, perguntando-se por que John não sai. De repente, um homem se aproxima dela e pergunta se ela mora no apartamento 204 da Aru Villa. Arabella fica surpresa com a pergunta e pergunta ao estranho se ele a conhece, ao que ela recebe uma resposta afirmativa. O estranho agarra Arabella pelo braço e puxa uma faca, mandando-a calar a boca e segui-lo. Ele acrescenta que é melhor que ela seja uma boa menina, quando algo pesado cair no carro atrás dele. A fumaça se dissipa e John aparece na frente de Arabella e do grupo, que avisa ao estranho que o matará se tocar em Arabella. O integrante pergunta a John se ele é igual a ele, suspeitando que ele queira roubar seu dinheiro. O participante grita que o dinheiro será dele e puxa Arabella para a faca. Porém, John acerta bem a chuteira e desvia o golpe em Arabella. De terror e estresse avassaladores, Arabella cai de joelhos, incapaz de se mover. O estranho faz uma segunda tentativa de matar Arabella e dá um forte golpe com uma faca. Porém, John consegue cobrir Arabella a tempo, recebendo o golpe da faca. Ele repete as palavras de que o matará se encostar um dedo em Arabella. John decide não fazer cerimônia e dá uma poderosa cabeçada no estranho, nocauteando-o. O personagem principal se alegra com a vitória, mas imediatamente percebe que inalou monóxido de carbono e suas forças estão começando a deixá-lo. John cai inconsciente no asfalto e Arabella, recuperada do choque, aproxima-se dele. Ela se senta ao lado dele e pede que ele acorde enquanto uma figura misteriosa se aproxima de nossos heróis. Um participante do nível 31 chamado Gilenhal fala ao telefone e relata que encontrou um objeto, perguntando se deve levá-lo consigo ou se livrar dele. John é acordado de um sono pesado pelos gritos de uma criança pedindo ajuda. John rapidamente dá um pulo, tentando entender o que está acontecendo e onde ele está. John percebe que está em uma pequena sala onde um homem alto se aproxima ameaçadoramente de uma criança. Uma criança grita por socorro e um homem exige que ele cale a boca e seja uma boa menina. Num piscar de olhos, John alcança o homem e salta sobre ele, prestes a dar-lhe um soco na cara. Porém, apesar da precisão e velocidade do golpe, o homem consegue interceptá-lo e bloqueá-lo.
Ele pergunta a John por que ele ataca tão repentinamente, ao que John responde ordenando-lhe que se afaste da criança. Eles são interrompidos por Walter sentado em silêncio na sala, segurando uma arma. Walter relata que com ações imprudentes eles estão cavando a própria cova. John percebe que a criança está tremendo de medo e tem uma pulseira no pulso. John chama Walter e o homem de bastardos e exige deixá-lo ir, ao que eles respondem que não é da conta dele. Walter diz que John apareceu do nada e salva uma criança desconhecida, perguntando por que ele está fazendo isso. John conta que a criança estava pedindo ajuda e acrescenta que Walter e seu cúmplice são muito parecidos com os criminosos. Walter sorri com essa caracterização e diz que eles cometerão crimes levantando uma arma. John rapidamente cobre a criança consigo mesmo, esperando que a bala não a atravesse. Walter não hesita em puxar o gatilho, mas a arma dispara um jato de água. John tenta descobrir o que diabos está acontecendo aqui, e o garoto atrás dele começa a rir muito. A criança diz a John que ele caiu na brincadeira e ele o agarra com as duas mãos. Irritado por ter sido manipulado, John pergunta à criança se ela é um agressor. John começa a girar rapidamente a criança para frente e para trás, fazendo-a gritar por socorro novamente. O homem diz a Walter que John não é tão ruim, com o que ele concorda prontamente. Walter pede desculpas pelo engano, dizendo que foi uma espécie de teste, acrescentando que eles têm a guarda da criança. Walter diz que eles são um grupo de libertação para os participantes do jogo, acrescentando que será breve, pois demoraria muito para explicar completamente. Ele conta que sua colega, que estava com ele ontem, está segura no hospital, mas devido ao forte choque, ela não se lembra do que aconteceu. Walter mostra a John uma selfie de sua assistente, que protege Arabella no hospital. Ele também aponta para o homem, dizendo que foi ele quem salvou John e Arabella, apresentando-o como Gyllenhaal. John agradece a Walter por salvá-lo, acrescentando que é improvável que isso tenha acontecido assim. Walter diz a John que ele se tornou um ranqueiro e que sua fortuna em breve ultrapassará 2 bilhões. Ele acrescenta que se ganhar mais e subir de nível, outras forças ou ranqueiros poderão atacá-lo. Walter acrescenta que neste caso está garantida a repetição dos testes, que ele não consegue fazer sozinho, como ontem. John concorda com isso, preocupando-se mentalmente com o fato de Arabella estar em perigo por causa dele, percebendo que se isso acontecer novamente, a sorte pode não ser tão favorável a ele. Walter avisa John que ele deve se juntar ao nosso grupo e transferir 800 milhões, que posteriormente serão devolvidos para sua conta. Ele explica que isso é para garantir que eles busquem um objetivo comum. John chama Walter de fraude, ao que ele responde com uma negação zombeteira, acrescentando que primeiro John precisa completar uma missão de comando com um dos membros do grupo, após a qual a primeira metade será devolvida à sua conta. Walter diz que John receberá o restante do dinheiro posteriormente, esclarecendo que o personagem principal não iria sair do jogo de qualquer maneira, e esta proposta não é uma proposta perdida. Algum tempo depois, John se senta no bar e pondera sobre a proposta de Walter. John decide verificar sua conta e percebe que não recebeu recompensas pelas missões concluídas. A recompensa é um cupom para um item aleatório, e John decide verificar seu telefone, no qual percebe uma mensagem de Omega informando que não terá missões pessoais por um tempo. John entende que nesse sistema toda a sua fortuna pode desaparecer a qualquer momento, e é quase impossível sacar esse dinheiro, então ele precisa aproveitar enquanto pode. John compra um almoço de 400 mil won e aproveita uma casa pelo qual antes só conseguia babar. O personagem principal fica cheio de satisfação, admitindo para si mesmo que o sabor é exatamente como ele os imaginou. John se lembra de como uma vez viveu na pobreza e desejou muito uma vida rica, prometendo a si mesmo que agora iria aproveitá-la ao máximo. Após 4 dias, John decide realizar uma missão em equipe e chega ao local do teste, inspecionando os participantes. John está imerso em pensamentos sobre a necessidade de procurar um bom apartamento para si depois de terminar aqui, quando de repente houve uma censura por estar atrasado. John suspeita que seu parceiro de jogo tenha dito isso e vira a cabeça, descobrindo que seu parceiro é o mesmo garoto. John pergunta com tristeza ao menino quantos anos ele tem, ao que ele admite que tem apenas 15. Os demais participantes olham zombeteiramente para essa cena, dizendo que quando o jogo começar, eles precisarão se concentrar nesse casal. John se enfurece mentalmente por ter sido enganado, admitindo que esperava que Gyllenhaal estivesse presente em vez do estudante. A criança zomba de João, dizendo que ele não parece muito forte, acrescentando que João também é assustador. John diz ao menino que também não gosta dele, ao que ele timidamente admite que deve vencer o jogo a todo custo. John exala e coloca a mão na cabeça do menino,
dizendo-lhe para confiar nele, acrescentando que ele definitivamente pode proteger um bebê. Depois de algum tempo, os participantes saem a campo e aguardam o comando para iniciar o jogo. Através de um alto-falante no mastro é anunciado que o jogo será de defesa do rei, em que de cada par é selecionado um rei aleatório, que deve ser defendido a todo custo até que não restem 2 pares de participantes. João olha para o menino e mostra que ele se tornou rei. Os heróis estão cercados por outros participantes e se preparam para o fim da contagem regressiva. Assim que termina a contagem regressiva, uma das duplas de participantes corre em direção à criança. John consegue agarrar rapidamente o estudante e colocá-lo em seu pescoço, facilitando o controle do rei. Os membros elogiam John pela sua velocidade, acrescentando que ele acaba de revelar a todos que o menino é o rei. Um dos participantes acrescenta que se lutar sozinho morrerá rapidamente. O menino fica assustado com as ameaças e enfia as mãos nos cabelos de John, fazendo-o se encolher de dor. A criança começa a entrar em pânico e a perguntar o que devem fazer, ao que John grita e pede que ele se sente direito e não o perturbe. Um dos participantes decide acabar com isso preparando-se para atacar John e a criança. De repente, ele percebe que os 2 participantes de cabelos verdes observam o que está acontecendo com indiferença e não fazem nenhuma tentativa de atacar John. Um casal de participantes percebe que quer apunhalá-los pelas costas e se aproxima deles, dizendo que isso não vai funcionar, acrescentando que primeiro devem eliminar John e o pequeno. A criança toca o rosto de John, dizendo-lhe que eles estavam distraídos, ao que ele responde que ele mesmo viu. Enquanto isso, outro par de participantes se aproxima cuidadosamente por trás de John. João pede à criança que desloque o apoio para ambas as pernas e fique de pé, ao que pergunta por que isso é necessário. De repente, os participantes os atacam pelos 2 lados, tentando pegar a criança no pescoço de John. John joga a criança para cima, após o que ela pula, chutando 2 agressores ao mesmo tempo. John nocauteia os participantes com um golpe e decide se exibir pegando teatralmente uma criança que cai. John coloca o garoto no chão, dizendo que ele cuidará dos outros e voltará. A criança tenta entender que tipo de pessoa é João, enquanto se vira ao ouvir o grito de um dos participantes. Um dos participantes de cabelos verdes colocou seu oponente de joelhos e esmagou seus olhos com os dedos. Em resposta aos apelos para não fazer isso, ele apenas admite friamente que está se divertindo com isso, então não vai parar. Depois de arrancar os olhos do oponente, o competidor de cabelo verde sacode a mão e ouve os gritos do outro oponente. Seu cúmplice, ao contrário de seus olhos, decidiu arrancar o nariz do oponente com uma mordida. Depois de ouvir gritos de dor suficientes, ele dá uma joelhada no rosto do oponente, nocauteando. John e a criança ficam surpresos ao ver que psicopatas completos permanecem contra eles. O alto-falante anuncia que o primeiro jogo foi concluído com sucesso, acrescentando que o segundo jogo começa em 10 minutos no ginásio próximo. Os participantes vêm para a academia e se preparam para um novo desafio. João pergunta à criança o motivo pelo qual ela está tão ansiosa para participar desse jogo, ao que ela responde que deve vencer. De repente, um estranho entra no salão, dizendo que foi encarregado de conduzir o segundo jogo. Um homem com uma máscara estranha no rosto aparece na luz e se apresenta como um fantoche. Ele caminha lentamente até o centro da sala, parabenizando os vencedores do primeiro jogo e enfatizando que achou que demoraria mais. O anfitrião decide ir direto ao ponto e anuncia o início do segundo jogo. O segundo jogo é um desafio de cartas aleatórias com um toque. O boneco anuncia as regras do jogo, que determinam que a cada turno a equipe receba uma carta com uma parte do corpo que precisa ser atingida pelo adversário e uma carta com uma parte do corpo que precisa ser atingida. O anfitrião acrescenta que o rei pode ordenar o seu parceiro, acrescentando que se as ordens do rei não forem seguidas, o participante é imediatamente reconhecido como infrator e expulso. John acha que as regras são muito duras e tenta parar o jogo, mas o menino o impede. O menino diz que ainda é o rei, então eles não podem parar. João pergunta à criança se ele vai ordenar que ela tome as pancadas sozinha. A criança, com o coração pesado, diz que se isso ajudar a vencer, ela também fará o mesmo. John levanta a mão para a criança e ela se encolhe e fecha os olhos de medo. John diz que não sabe o que motiva a criança, perguntando por que o rosto da criança parece que seu mundo desabou. A criança se lembra da irmã, que o chama pelo nome de Charles e diz que está bem. Em suas lembranças, sua irmã o abraça, perguntando se ele se machucou. A irmã diz que encontrou um emprego que lhe permitirá pagar as dívidas em 2 anos e protegê-lo. Charles conclui que sua irmã nunca mais voltou, então ele deve encontrá-la. John responde que Charles não precisa dar ordens a ele, porque os adultos devem sempre proteger as crianças.
De acordo com as regras do jogo, qualquer um pode ser atacante e defensor, podendo trocar de lugar a qualquer momento. O jogo começa e as primeiras cartas da equipe atacante são o punho, e da equipe defensiva a parte superior do corpo. O atacante atinge John com um golpe poderoso, causando danos significativos aos órgãos internos. John agarra o fígado, notando que seu oponente definitivamente sabe onde acertar. Os papéis são invertidos e John recebe a carta e ataque e o defensor recebe a carta e defense, fazendo com que John decida errar o ataque. Na próxima troca de papéis, com base nas cartas, o atacante acerta John na testa com o cotovelo. Na série seguinte de mudanças de papéis, John nunca recebeu uma carta que lhe permitisse fazer um ataque, então ele errou seus ataques um por um. John mal consegue se controlar diante da injustiça e espera ter a oportunidade de acertar seu oponente pelo menos uma vez. O rei de cabelos verdes se aproxima do atacante e pergunta se ele está acertando, trocando de papel com ele. John percebe que seu corpo está lentamente começando a falhar, notando que, além de tudo, suas feridas se abriram. De repente, Charles diz que ele também está trocando de lugar com John, deixando-o chocado. Charles responde que vai verificar algo e pede a John que confie nele. O agressor olha para Charles, perguntando-lhe sobre o fato de aparentemente ele ainda não ter sido espancado. Assim que o round começa, ele acerta uma joelhada poderosa no peito de Charles. Charles, com fortes dores, não consegue conter a vontade de vomitar e esvazia o estômago enquanto o líder abre a área de ataque para o segundo time. Segundo as cartas, a equipe de Charles deve bater na testa com o dedo médio. Charles fica indignado com tal fracasso, mas John diz que eles finalmente tiveram sorte e se aproxima de seu oponente. John desfere um golpe poderoso que faz o inimigo recuar, com sangue jorrando de ambas as narinas. O personagem principal cai em êxtase ao perceber que finalmente foi capaz de acertar seus odiados oponentes. O oponente está tentando recobrar o juízo e não acredita que tenha sido atingido com tanta força com um dedo. A próxima carta do time de cabelos verdes dá azar, então ele perde a vez. O fluxo do jogo muda e John recebe cartas normais, que usa com muito prazer, tirando o ânimo do oponente. O zagueiro do time verde pede para seu aliado trocar de lugar com ele. Porém, ele ordena que ele continue atacando, dizendo que apenas atacará. Charles entende e se prepara para o fato de que a próxima carta de ataque pode ser um sucesso para o time inimigo e se prepara para resistir a qualquer custo. A equipe adversária leva um chute no estômago e uma força esmagadora atinge Charles. No entanto, reunindo toda a sua determinação em um punho, ele se levanta e permanece consciente. O zagueiro do time de cabelos verdes grita com Charles, exigindo que ele desista já para não ser mais atingido. John leva um soco no nariz e agradece a Lady Luck pela chance. Balançando com toda a força, ele acerta o defensor, fazendo-o voar para trás em alta velocidade. O defensor bate no rei, permitindo que John nocauteie dois com um golpe. John olha para os dois oponentes inconscientes e pergunta ao anfitrião se ele quebrou as regras. O apresentador, porém, responde com serenidade que não vê problemas aqui. Charles parabeniza John pela vitória, sem acreditar que eles realmente venceram. Charles explica que, de acordo com sua ideia, a eficácia das cartas de ataque depende de quantos golpes o rei recebeu. John elogia Charles por sua engenhosidade, dizendo que ele era brilhante de qualquer maneira. Porém, Charles muda repentinamente de expressão, dizendo que, aparentemente, o jogo ainda não acabou, lembrando que eles não receberam nenhuma recompensa. O anfitrião anuncia o último jogo chamado Revolta e Supressão. De acordo com as regras, os dois últimos jogadores deixam de ser uma equipe e desempenham os papéis individuais de rei e aldeão, cujos objetivos são derrotar ou forçar o adversário a render-se. Charles não acredita que eles terão que se matar e diz que deve haver outro jeito. Porém, John interrompe seu raciocínio dando-lhe um forte tapa na cara. Ele diz a Charles para parar de falar como um fraco e aceitar a realidade de que terá que lutar contra ele. John acrescenta que, entre outras coisas, ele é uma pessoa muito má. Charles entende que esta é uma batalha inicialmente desigual, na qual ele não venceria mesmo que estivesse armado, mas não terá outras chances. John provoca Charles, dizendo que sua irmã não era tão querida por ele se ele se comportasse de maneira tão insegura. Charles não entende o que John quer dizer, ao que o protagonista o lembra que ele disse que salvaria sua irmã, mas agora suas verdadeiras intenções são visíveis. John acrescenta que sua irmã provavelmente ainda está tendo dificuldade em lidar com tudo que cai sobre ela por causa dele, mas ele ainda não tem pressa em ajudá-la. John sugere que sua irmã já pode estar morta, ao que Charles grita com ele em lágrimas e soca ele. John evita facilmente o ataque de Charles,
dizendo que ele é orgulhoso demais para brigar com uma criança. O personagem principal diz à criança que se Charles conseguir bater nele uma vez, ela desistirá. Charles corre para atacar e John argumenta mentalmente que o mundo atual é um lugar cruel. John engana Charles ao continuar pensando que o desejo ou o desespero por si só não conseguirão nada. Do ponto de vista do personagem principal, a única coisa que pode salvar pessoas queridas ou a si mesmo é o poder ou o dinheiro. João conclui que o poder e o dinheiro podem ser fruto do trabalho ou resultado do desespero. Charles corre para John novamente e consegue acertar um golpe nele. John sorri para Charles e diz ao anfitrião que está desistindo. O apresentador relata que o morador desistiu, anunciando Charles como vencedor. Depois de algum tempo em um lugar seguro, Gyllenhaal cuida dos ferimentos de Charles. Gyllenhaal pergunta a Charles quanto dinheiro ele recebeu como recompensa, ao que ele responde que seu prêmio foi de 700 milhões. John perdeu 200 milhões de won, então ele não está de bom humor. Walter pergunta a John se ele perdeu o último jogo de propósito, ao que ele não dá uma resposta específica. Walter agradece a John por suas ações, dizendo que graças a ele logo estará livre. John pergunta a Walter se Charles está comprando sua liberdade para isso, ao que Walter responde que já tinha dinheiro para isso, mas recebeu uma condição adicional. Com base nesta condição, Charles deveria ficar em primeiro lugar neste jogo, ou não veria liberdade. Walter conclui que no final Charles ganhou 700 milhões e liberdade, mas tudo isso é uma espécie de piada terrível, já que alguém deve passar por exames adicionais e alguém ganha a liberdade imediatamente. Segundo ele, no final das contas tudo fica nas mãos do organizador, que possui habilidades hackers incríveis que podem paralisar todo o sistema nacional. Porém, segundo Walter, John nunca deve esquecer que hoje salvou alguém deste inferno. Ele também pergunta a John como lhe dar 400 milhões, oferecendo diversas opções, incluindo transferência para uma conta, dinheiro ou barra de ouro. John começa a salivar, pensando que as barras de ouro poderiam ser as mesmas das séries de TV e filmes. Walter coloca à sua frente 5 barras de ouro brilhantes de 80 milhões cada. John está nas nuvens, feliz porque o ouro parece muito melhor do que ele imaginava. Gyllenhaal diz a Charles que John adora muito dinheiro, ao que ele diz que o acha legal. No entanto, como observa Charles, às vezes John se comporta de maneira um pouco estranha. John se vira para Charles e diz que ele é um ótimo sujeito. Ele acrescenta que se eles não o ajudarem a encontrar sua irmã, ele pode ligar e John com certeza o ajudará. Depois de um tempo, Gyllenhaal leva Charles embora, e John o segue com o olhar, acenando para o menino. Walter pergunta novamente a John se ele gostaria de se juntar a eles, ao que ele responde que ainda é ganancioso por dinheiro. Walter ri e vai embora, dizendo que um dia ele ainda virá até nós, e então eles vão conversar novamente, e John lhe deseja sorte, cuidando dele. 6 dias depois, John dirige um carro caro até um hotel de luxo. Durante esse tempo, John conseguiu mudar de terno e imagem, exibindo um relógio caro. John se senta no bar, curtindo um bom jazz e pensando no fato de que ainda tem 1,4 bilhão de won em sua conta. Pelos cálculos de John, o valor do ouro é de 400 milhões de won, e o valor do carro e relógio roubado do patrão é de outros 300 milhões. Assim, John percebe que sua riqueza total é de cerca de 2,1 bilhões de won. No entanto, seus pensamentos são interrompidos por uma linda garota que ele conheceu há alguns dias. John reflete sobre o fato de ela ser a primeira pessoa da alta sociedade que ele conheceu, mas a interação deles acabou muito melhor do que eu pensava. O personagem principal nota que, além de se interessar por cultura e sociabilidade, ficou muito atraído pelo sorriso sincero dela. A menina olha para ele, sorrindo docemente e pergunta por que ele não sucumbe às suas tentações. John nervosamente se vira para ela e pergunta o que ela quis dizer, ao que ela apenas sorri, acreditando que ele simplesmente não a entendeu. A garota agarra a gravata de John e se aproxima um pouco mais dele, dizendo que está bêbada demais para voltar para casa sozinha. Sem resistir aos pedidos para levá-la para casa, João caminha com ela e fica maravilhado com o luxo das construções locais. Ele olha para casa, percebendo que um apartamento custa pelo menos 1 bilhão e pergunta se ela mora nele, ao que ela recebe uma resposta afirmativa. De repente, uma forte chuva cai sobre o casal, deixando-os encharcados até os ossos. A menina pega John pela manga, dizendo que ele pode ficar com ela até a chuva parar. Poucos minutos depois, John inesperadamente se encontra deitado em uma cama macia. Seu companheiro sobe nele de brincadeira, ao que John diz que ela está um pouco bêbada. A menina olha para ele, depois ri e diz que está absolutamente sóbria e pede que ele tire os óculos.
John agarra a mão da garota e a leva para a cama, inclinando-se sobre ela. A garota olha para ele com uma leve surpresa, depois abre um sorriso, dizendo que não esperava tamanha pressão dele. John examina sua companheira e pede que ela pare de brincar. A menina, porém, fecha os olhos e sussurra pedindo para ele esquecer tudo, começando a chorar baixinho, após o que adormece rapidamente. Depois daquele dia, essa garota começou a ligar para John com frequência e ele ficou realmente interessado nela. John admite para si mesmo que costumava trabalhar para reeducar seu chefe, assistindo todo tipo de besteira no trabalho e não fazendo muita coisa. No entanto, agora, depois do trabalho, ele começou a sair frequentemente com essa garota. John realmente acredita que desta vez foi realmente incrível. No entanto, à medida que John havia mais, ele continuou a encontrar mais e mais razões pelas quais eles deveriam se mudar. John decide que esta noite será a última, mas seu acompanhante de repente propõe um relacionamento. Embora chocado com essas palavras, John recusa com tristeza no coração. Sua companheira não entende por que ele recusa a proposta de uma garota bonita, atraente e rica, mas John, secretamente, acredita que por causa dele ela poderia se meter em encrencas. John agradece por todo o tempo que passaram juntos e vai embora, pensando tristemente que com ele a vida dessa linda garota vai virar um inferno. De repente, ele ouve o som dolorosamente familiar do mesmo dispositivo atrás dele. John se vira e vê a gargantilha de sua companheira dizendo a ela que sua missão falhou. De acordo com o aparelho, ela recebeu a tarefa de manter um relacionamento com John por 10 dias e passar despercebida. A garota olha para John, dizendo que ela é uma jogadora especial assim como ele. Ela pergunta a John se ele está chocado por não ser único, sugerindo que ele ainda é um novato. O dispositivo dá à garota a próxima missão, que é matar John. John tem tempo para pensar que não deveria ter recusado essa garota, quando de repente uma faca é lançada contra ele em grande velocidade, da qual ele se esquiva milagrosamente. A garota pega facas de arremesso, agradavelmente surpresa por John ter se esquivado de seu arremesso, após o que o sistema o apresenta à sua recente companheira chamada Jane. John decide não lutar contra Jane no parque e se retira do campo de batalha em alta velocidade. Enquanto foge de Jane, ele acessa seu dispositivo, solicitando a troca de um item aleatório. Jane vai à procura de John na floresta, dizendo que ele deveria ter contado a ela antes sobre seu treinamento. Ela diz abertamente que realmente precisa de um homem forte. Se descobrir que John é mais forte do que ela realmente gostará dele. Ao ouvir sons suspeitos, Jane lança um leque de facas nos arbustos, mas não há ninguém lá. De repente, John se aproxima de Jane e joga sua jaqueta nela para distrair sua atenção. Jane imediatamente corta sua jaqueta e ataca John, mas ele intercepta sua faca com luvas novas. John reca um pouco e pergunta a Jane o que ela fará se ele ficar mais forte. Depois disso, ele ativa outra função de suas luvas, que é a capacidade de usar choques elétricos. Jane fica muito surpresa com o gadget útil que John comprou para si, enquanto pergunta se ela estava fingindo seus sentimentos. Jane pergunta por que ele está perguntando isso, porque tudo já está na superfície. Depois de derramar uma lágrima mesquinha, John diz que Jane será punida com 50.000 volts por brincar com os sentimentos de um homem. Jane admite que está um pouco impressionada com as habilidades e dispositivos de John. No entanto, ela acrescenta que os brinquedos dele não servirão de nada se ele não conseguir pegá-la. Jane desaparece no ar e John tenta ouvir de ouvido onde ela lançará seu próximo ataque. Jane se prepara para atacar e diz que em um jogo onde todos arriscam a vida, ela é a principal assassina. Jane revela que cresceu como uma assassina de aluguel que nunca falhou em um único trabalho, e ganhou o pseudônimo de Elcasus, como uma flor que simboliza a morte. John, porém, consegue reagir e interceptar todas as facas atiradas contra ele. Ele sorri e joga as facas para trás, atingindo a árvore ao lado de Jane. John diz que não adianta essas transferências e pergunta se ela vai continuar. Jane admite que John realmente a surpreende e corre para o combate corpo a corpo. John e Jane tentam habilmente se surpreender cometendo erros, mas nenhum deles consegue. John tenta pegar Jane, mas ela, como se estivesse dançando, sempre o impede de executar seu plano. Não tendo feito nenhum progresso, Jane dá um pulo para trás, dizendo que está se divertindo tanto com ele que lamenta matá-lo. De repente, Jane oferece uma discussão a John, surpreendendo-o com uma mudança repentina de humor. Jane diz que se ele ganhar, ela lhe dará um apartamento no valor de 2,6 bilhões de won e, se ela ganhar, ele se tornará seu escravo. Jane diz que pode imaginar tudo isso como um jogo e que se quiser pode ceder.
De repente, Jane percebe como John muda em uma fração de segundo e um arrepio a percorre. A perspectiva de possuir um apartamento no valor de 2,6 bilhões de won faz com que John desperte poderes ocultos dentro de si. Em um piscar de olhos, ele desaparece no ar e aparece logo atrás de Jane. Somente por um milagre Jane consegue se esquivar de seu ataque, e 50 mil volts vão para o chão próximo a ela. John exige que Jane ceda seu apartamento para si mesmo, olhando para ela com um olhar ameaçador e cheio de desejo. Pela primeira vez na vida, Jane sente medo genuíno de alguém e perde brevemente a compostura. Porém, reunindo rapidamente seus pensamentos, ela decide realizar outro ataque e corre para frente, jogando as facas. Jane admite que tem medo da criatura terrível que John seria se fosse um assassino, enquanto ele facilmente afasta as facas dela com as luvas e corre em sua direção também. De repente, Jane percebe que John é o homem que merece conquistar seu coração. Pela primeira vez na vida, ela percebe que está vendo uma pessoa muito mais forte que ela e um leve rubor aparece em seu rosto. Com um sorriso feliz, Jane diz a John que está desistindo, ao que ele responde que tal opção não existe para ela. Um choque elétrico percorre o corpo de Jane, fazendo-a perder a consciência. Ela acorda em seu apartamento, imaginando em voz alta que está em sua própria casa. Ela é recebida por John, que comenta sarcasticamente que ela está agora na casa dele. Jane diz que transferirá a propriedade para ele, mas em troca ela impõe uma condição a ele. John pergunta a Jane o que lhe veio à mente desta vez. Jane diz que a única condição para a transferência de propriedade é que vivam juntos. John fica surpreso com essa condição, mas Jane lembra que suas palavras foram apenas palavras e não foram certificadas de forma alguma por documentos, acrescentando que ela poderá ajudá-lo com informações sobre os jogos, chamando essa convivência de uma forma de parceria. John pergunta a ela os motivos pelos quais ele deveria confiar nela, ao que ela verifica os preços dos aluguéis da casa, percebendo que eles subiram novamente. Mudando instantaneamente de rosto, John estende a mão para a garota, concordando com seus termos. Jane aperta a mão de John, olhando com amor nos olhos e perguntando se eles precisam fazer um acordo de coabitação. John não se opõe, iniciando assim um tempo de estranha coabitação entre o assassino e o soldado das forças especiais. Depois de algum tempo, John recebe uma tarefa segundo a qual ele deve encontrar um estudante do ensino médio chamado Tobias e obedecer às suas ordens. John diz que Tobias adora escrever histórias sobre agressores escolares e suas vítimas. Nas suas histórias, que continua a publicar, as vítimas são as personagens principais. João fala de tudo isto com confiança porque agora se tornou vítima desta violência. Poucos minutos antes, John encontra Tobias e seus amigos disfarçados de estudante. John decide se fazer de bobo, tropeça e cai no chão, fazendo com que sua carteira caia da mochila. Um dos hooligans pega a carteira de John, perguntando quanto dinheiro ela contém e se ele ficou bêbado. Olhando para João, Tobias diz que estava procurando um brinquedo novo, mas ela mesmo o encontrou. John se alegra mentalmente por ter conseguido encontrar Tobias tão facilmente e continua a representar a imagem de um nerd e involuntariamente solta uma risada. O valentão fica bravo porque John está rindo e decide bater nele com toda a força para lhe ensinar boas maneiras. John continua fingindo ser um fraco e covarde se encolhendo diante do golpe, dizendo mentalmente a si mesmo que precisa dar o seu melhor. Depois de jogar fora o dinheiro na frente dos hooligans, ele grita desesperadamente, pedindo que não batam nele. Esse grito assusta incrivelmente o agressor, embora externamente ele tente não admitir. Um dos amigos de Tobias diz que não vão matá-lo, mandando João dar seu número para que possam ligar para ele mais tarde. John compartilha seus contatos, regozijando-se mentalmente por eles considerá-lo um alvo fácil. Tobias avisa aos amigos que eles precisam ir e eles vão embora, planejando beber com o dinheiro. Tobias acrescenta que eles precisam conhecer melhor o novo amigo e fazer uma cerimônia de boas-vindas. Algum tempo depois, John e os hooligans se encontram em um apartamento onde os hooligans estão bebendo e conversando. Um dos amigos de Tobias pega uma caneca com um drink em que flutuam várias bitucas de cigarro e pergunta a João por que ele não bebe. Ele o aconselha a beber até a última gota, caso contrário sofrerá um triste destino. Ao dizer isso, ele aponta para um jovem que está sendo espancado pelo segundo amigo de Tobias. O cara desmaia, e outro amigo, chamando-o pelo nome de Fred, corre até ele e começa a chutá-lo, repreendendo-o por ter ousado desmaiar. John olha para essas terríveis intimidações e espancamentos tentando se controlar. Pegando na mão um copo de lama lamacenta, que lhe foi oferecido para beber, John espirra com força no rosto do agressor, dizendo que sua mão tremia de medo.
O valentão enlouquece, agarra John pela gravata e grita que ele não viverá. Tobias o interrompe, dizendo para ele não fazer bobagens, pois hoje é um dia importante. O agressor imediatamente libera John, dizendo que preparará tudo imediatamente. Depois de algum tempo, os hooligans continuam sentados no apartamento e ouvem passos se aproximando. Depois de algum tempo, um homem de meia idade entra no apartamento, avisando Fred que está em casa. O homem tenta acender a luz, quando de repente encontra os hooligans à sua frente, junto com John, sentados a uma mesinha sobre a qual há um bolo com uma vela. O pai de Fred presume que Tobias e seus amigos são amigos de Fred, ao que ele responde afirmativamente, acrescentando que vieram em homenagem ao seu aniversário. O pai de Fred se arrepende de não ter comprado um bolo para ele, ao que Tobias garante que nada de ruim aconteceu, pois eles se divertiram muito com Fred. Fred sorri, confirmando o que Tobias disse e diz ao pai para não se preocupar. John observa silenciosamente a situação, tentando entender por que Tobias está fazendo esse show doentio. O pai de Fred fica feliz por seu filho ter amigos tão decentes e aperta a mão de Tobias. O enganado entrega o dinheiro a Tobias, dizendo que aqui deveria haver o suficiente para cobrir o custo de um bolo e mais alguma coisa. Tobias recusa, dizendo que eles não estavam fazendo isso pela recompensa, lembrando que o pai de Fred ganhou com muito trabalho, lembrando que o homem trabalha como um saco de pancadas vivo. Enquanto Tobias conversa com seu pai, seu amigo se aproxima de Fred e o chama. Ele faz uma pergunta sobre se ele pode dar um soco na cara do pai se ele der 10.000 won. Tobias se despede educadamente do pai de Fred, dizendo que já é hora deles irem embora, mas João decide ficar mais um pouco. John sai para o telhado e encontra Fred sentado em um banco. Ele se aproxima e pergunta como ele está se sentindo, dizendo que foi forçado aqui por esses hooligans. Fred aconselha John a se transferir para outra escola, caso contrário Tobias descobrirá suas fraquezas e não parará até que John o obedeça. John pergunta a Fred qual é o seu ponto fraco, ao que ele responde que seu ponto fraco é a família. Fred conta que sua mãe está no hospital do pai de Tobias, e graças a isso, ela pode ficar lá de graça enquanto ele e seu pai economizam para a operação. Segundo Fred, em troca desse favor, ele deve suportar todo o bullying para que sua mãe se recupere. John entende por que Fred segue as ordens de Tobias, dizendo que ele terá que fazer isso também, mas imediatamente expressa dúvidas de que conseguirá aguentar por muito mais tempo. Ele acrescenta que se Fred sempre mantiver a negatividade dentro de si, ele simplesmente morrerá de raiva. Ele convida Fred para se refrescar, acrescentando que tem muito dinheiro. Na manhã seguinte, John se prepara novamente para a escola, pensando em um plano de ação, conversando sozinho. Jake se aproxima dele silenciosamente e pergunta se ele está preocupado com alguma coisa. John fica assustado, perguntando por que ela está fazendo isso e o que ela está fazendo no quarto dele. Jane lembra a John que agora eles estão morando juntos e lança-lhe outro olhar amoroso. Ela acrescenta que ele pode contar tudo a ela se algo o incomodar, chamando de parceiro de brincadeira. John diz que sua cabeça dói muito e pede para ela não zombar dela. Jane diz que, a julgar pela roupa, ele está se preparando para a escola e sugerindo maneiras de matar um aluno. John diz que é uma missão de assassinato, respondendo que ele mesmo cuidará da missão e verifica seu telefone. John vê uma proposta de encontro de um de seus amigos, Tobias, cujo nome é Marte, e decide que esta é uma grande oportunidade. Jane diz a John que preparou o café da manhã para ele e lhe oferece algo para comer antes de partir, mas John recusa ruidosamente e foge. Jane fica surpresa com o comportamento estranho de John, sugerindo, brincando, que ele começou a puberdade. Enquanto isso, em um dos portões, Marte pega uma garota pela mão e pede que ela dê um número para ela se encontrar. A garota recusa, e ele balança a mão para ela, irritado com a recusa. De repente, uma lata de refrigerante voa para a mão de Marte, fazendo-o soltar a garota surpreso. Ele se vira, perguntando-se em voz alta quem fez isso e vê John caminhando alegremente em sua direção. Marte pergunta a John se ele parou de viver e planeja espancá-lo por suas ações. No entanto, John decide se vingar de tudo que sofreu e desfere-lhe um forte golpe no estômago. John confronta Marte com uma escolha, ou ele o deixa em paz ou lhe faz um favor. John acrescenta que pode bater nele novamente para fazê-lo pensar mais rápido. Marte concorda, dizendo que fará tudo o que John disser e pergunta o que ele precisa fazer. John joga o dinheiro para Marte, dizendo que ele deveria aceitá-lo e manter tudo o que aconteceu em segredo. Segundo John, em todos os outros aspectos, Marte deveria viver como vivia antes e fazer tudo com naturalidade. Ele pergunta a Marte onde estão os demais punks, tendo recebido uma resposta,
ordena que ele seja levado para lá. Depois de algum tempo, Tobias avisa João que agora é a vez dele. Ele segura Fred, exigindo que John não diminua sua força e o acerte corretamente. John fica na pequena garagem e olha para Fred, dizendo mentalmente que Fred estava certo da última vez que se falaram. Ele se lembra de Fred lhe dizendo que Tobias, mais cedo ou mais tarde, pediria a John que batesse nele, dizendo-lhe para não hesitar porque ele aguentaria tudo. John começa a bater em Fred de brincadeira, mal colocando força em seus socos. Marty observa, não acreditando que John esteja batendo em Fred tão fracamente. Tobias exige que Marty dê uma lição a John, o que Marty começa a hesitar na hora. Tobias percebe a hesitação de Marty e diz que ele deve obedecer sem questionar. Marty está nervoso, olhando horrorizado para John, que está tentando lhe dizer algo. Marty lê os lábios de John, dizendo-lhe para se comportar normalmente. Marty, em desespero, dá um soco no rosto de John, assustado por ele ousar dar tal passo. John começa a chorar teatralmente, dizendo que Marty lhe deu a condição de que John lhe desse o dinheiro enquanto Tobias não estivesse por perto e ele o deixaria em paz. De acordo com John, Marty chamou Tobias de mediocridade e inútil, dizendo a John para não se preocupar. John, chorando, chama Marty de mentiroso desonesto e pede que ele devolva o dinheiro. Enfiando as mãos nos bolsos de Marty, John tira pilhas de dinheiro, espalhando-as no chão. Tobias cai facilmente nas mentiras de John e pergunta a Marty por que ele decidiu gastar todo esse dinheiro sem a participação dele. Marty tenta se justificar, mas Tobias nem vai ouvi-lo e se aproxima dele, perguntando se ele parece um palhaço. Depois de algum tempo, tendo espancado Marty até a morte, Tobias diz que seu humor está arruinado e pede ao amigo restante que limpe o local antes de sair. O valentão fica surpreso com o fato de Marty sempre ter agido de forma tão arrogante e sugere que ele não se cansava de sua riqueza. O valentão percebe que John está recuperando todo o seu dinheiro e pergunta se ele realmente pegou todo o dinheiro de Marty. Ele acrescenta que pode tirá-los dele e protegê-lo muito melhor, dizendo que tem mais chances contra Tobias. John diz que pode dar-lhe todo o dinheiro adiantado, acrescentando que lhe dará outros 5 milhões depois que terminar seu negócio. Em troca, John decide pedir um pequeno favor ao agressor. Algum tempo depois, John e Fred estão sentados em um banco como casal, fazendo uma pausa em suas aventuras. John entrega sua bolsa a Fred, que pergunta o que há nela. John responde sem pensar duas vezes que a bolsa contém dinheiro para o tratamento de sua mãe. Fred diz que não sabe onde John conseguiu tanto dinheiro, acrescentando que eles mal se conhecem, então seu comportamento parece estranho. John diz que definitivamente não poderá contar tudo, mas a única coisa que pode dizer é que tem muito dinheiro. John acrescenta que admira Fred por aguentar e sobreviver todo esse tempo, estando sozinho e perdido sem qualquer apoio. John diz que quer mostrar a Fred que há mais no mundo do que apenas escuridão, dizendo-lhe para gastar o dinheiro para transferir sua mãe para outro hospital e receber um tratamento decente. Lágrimas começam a cair dos olhos de Fred e John diz que quer ouvir sua história. 2 dias depois, o capanga de Tobias entra na academia onde o pai de Fred trabalhava. John o encontra, espiando por trás de um saco de pancadas, feliz por ele finalmente ter chegado. John diz ao valentão que queria pedir-lhe para treinar, acrescentando que lhe dará 5 milhões de won se vencer. O agressor fica surpreso com essas condições e pergunta a John se ele realmente vai pagar pela vitória. John confirma isso, acrescentando que Fred será seu adversário. O valentão cai na gargalhada, dizendo que Fred é o saco de pancadas deles, mas concorda. Ele se aproxima de Fred e diz que eles pensaram que ele estava morto em algum lugar porque não atendia suas ligações, acrescentando que não esperava que Fred se escondesse aqui e aprendesse a lutar contra otários. O agressor diz que não tem motivos para não brigar e espera levar um soco na cara. Os participantes entram no ringue e Fred pergunta a John se tudo vai ficar bem, ao que ele dá uma resposta calma e afirmativa. O valentão lembra mentalmente que ouviu de Fred a informação de que seu pai é o responsável por este salão, mas do ponto de vista dele, uma pessoa que trabalha como saco de pancadas não fará nada com ele. O valentão ataca, levantando a mão para atacar, dizendo que vai quebrar o nariz de Fred. No entanto, nem este nem os 12 ataques seguintes conseguem atingir Fred, que os evita com incrível facilidade. John observa a luta, pensando alegremente que esse simplório não tem ideia de por que as coisas mudaram tanto em 2 dias. Do ponto de vista de John, Fred foi forte desde o início, e as surras constantes apenas fortaleceram seu corpo. John acrescenta que notou as bolsas estourando na academia de seu pai, o que lhe disse que Fred estava se contendo o tempo todo.
John viaja mentalmente no tempo alguns dias até o momento em que Fred lhe conta que costumava participar de brigas, mas depois de espancar demais um ladrão, ele começou a temer sua força. Fred percebeu que suas mãos poderiam matar alguém e depois disso ele parou de praticar. Então John perguntou se Fred tinha algum ferimento do qual gostaria de se livrar. Fred não entende o que John quer dizer e pergunta como isso é possível. John coloca seu boné de instrutor e diz que de agora em diante ele só responderá com uma frase exatamente de acordo com suas palavras. Graças à lavagem cerebral do exército e ao treinamento infernal, John força Fred a superar seu medo. Em apenas algumas sessões cansativas, John destrói os complexos de Fred, que não atrapalham mais seus movimentos. Enquanto isso, no momento, Fred desfere um golpe poderoso no valentão exausto, nocauteando. Fred olha para o adversário derrotado, observando com indiferença o seu triunfo. Ele admite para John que a partir de agora quer voltar ao boxe. A cena é interrompida pela aparição repentina de Tobias, que diz ter perdido toda a diversão. Tobias diz que não vem aqui há muito tempo, lembrando que este lugar ainda lhe é nojento. Ele acrescenta que ouviu dizer que a mãe de Fred está se mudando para outro hospital e lamenta que agora não poderá abusar dele. O monólogo de Tobias é interrompido por Fred, mandando-o calar a boca e entrar no ringue. Ele acrescenta que é hora de encerrar o relacionamento ruim. Tobias entra no ringue e Fred lembra que já foram amigos de infância. Porém, mais tarde, devido a aspirações semelhantes, tornaram-se inimigos que buscavam superar-se. Porém, no final das contas, como Tobias não conseguiu superar Fred, seus caminhos finalmente se separaram. Tobias começou a sentir que Fred o estava desprezando e começou a pirar com isso. Apesar das garantias de Fred de que não considerava Tobias inferior a ele, o relacionamento deles não melhorou. Por fim, Tobias saiu da sala e desceu por uma ladeira escorregadia. Ex-boxeador, Tobias se destacou nas brigas de rua, saindo vitorioso. Foi lá que ele encontrou aqueles dois amigos que ficaram impressionados com suas habilidades de luta. Foi quando Tobias soube que Fred havia desistido do boxe devido a um incidente crítico. Acontece que Fred estava sendo julgado por superproteção por causa daquele incidente com um ladrão, e foi quando sua mãe acabou no hospital, então seu pai teve que fechar o tribunal. Então Tobias percebeu que os fracassos de Fred lhe traziam uma felicidade indisfarçável. Tobias corre até Fred, gritando que ele deveria deitar no chão e se contorcer de dor. Fred suporta estoicamente todos os insultos de Tobias e bloqueia cada golpe. Fred relembra novamente o passado, transportando-se para o momento em que reencontrou Tobias. Tobias disse que seu pai poderia cobrir todo o custo do tratamento da mãe de Fred. Em troca, Tobias exige que Fred seja seu brinquedo e obedeça suas ordens perfeitamente. Em resposta ao espanto de Fred, Tobias diz que fará alguns testes, e se Fred desobedecer, sua mãe não receberá tratamento gratuito. Após essas palavras, Tobias vai até a multidão, encontrando ali o pai de Fred, trabalhando como pera-viva. Ele se vira para Fred e entrega o dinheiro ao pai. Depois disso, ele começa, sem se conter, a vencê-lo na frente de Fred. Fred não conseguia se mexer, consolando-se com palavras sobre o bem da mãe, e então o pai o notou. Ele pergunta a Fred se ele está surpreso por seu pai estar fazendo algo assim. Seu pai encorajou Fred a não ficar chateado, dizendo que essas crianças nunca seriam capazes de bater nele com força. Com um de seus golpes, Tobias consegue romper as defesas de Fred e acertá-lo na bochecha. Porém, percebendo que não será mais um covarde miserável, Fred avança, esquivando-se do próximo golpe de Tobias. Aproveitando a oportunidade, Fred desfere um forte golpe no corpo de Tobias, fazendo-o cambalear para trás e cair de joelhos. Fred se aproxima de Tobias e diz para ele se levantar e continuar lutando. Apesar de sua raiva latente, Tobias não consegue atacar Fred e continua a ser atingido. Fred novamente exige que Tobias se levante e diz que desta vez poupará a cara. Tobias diz a Fred que reconhece aquele olhar arrogante que ele mais odeia. Tobias tira as luvas e saca um canivete, dizendo que o fará abandonar o boxe para sempre. Fred começa a olhar surpreso para Tobias e pergunta se ele estava com medo. Porém, João, aproximando-se cada vez mais de Tobias, diz-lhe que ele ultrapassou os limites. Tobias se vira e dá um soco, mas John se esquiva facilmente. Ele arranca a faca das mãos de Tobias, dizendo que quase o acertou. Quando Tobias exige que ele devolva a faca, John tira a dentadura postiça, dizendo que ele nem é botânico. Ele avança sobre Tobias, dizendo que deveria lutar com ele também. Depois de algum tempo, Tobias não tem mais espaço para morar e ele implora por misericórdia em lágrimas.
João conta que o alertou para não cruzar a linha, lembrando que por isso ele não se conteve. John recebe uma notificação de que, devido a uma missão fracassada, ele receberá uma punição aleatória. Fred pergunta surpreso a John quem ele é, deixando-o em um leve estupor. Porém, sem esperar resposta, ele assume que John é um profissional que não lutará contra pessoas comuns. Fred diz que ainda quer agradecer ao João por tudo o que fez, pois tudo o que aconteceu hoje foi graças a ele. John diz que fez isso porque teve ajuda quando era jovem, acrescentando que se Fred realmente quisesse, ele poderia retribuir quando conseguisse. John conclui mentalmente que o dinheiro é determinado pelo dono que o possui, acrescentando que para alguns é uma oportunidade de se apresentarem acima dos outros, e para outros é uma oportunidade de começar uma nova vida. Enquanto isso, o sistema impõe uma punição a John, e como resultado uma verdadeira caçada é anunciada para ele.